Olá, o seu Filosofando está começando. Filosofando é o seu programa de filosofia espírita que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Como você sabe, nós queremos agradecer, nós temos dito isso em vários programas, agradecer a sua audiência, a sua comunicação. Nós temos encontrado várias comunicações no nosso Facebook. Continue se comunicando conosco, você é muito bem-vindo. As inscrições para os grupos de estudos em Filosofia Espírita e o Ver, Visão Espírita da Religiosidade, continuam abertas. Você pode fazer a sua inscrição através do nosso portal filosofiaespírita.org ou através do nosso Facebook. As informações, os detalhes dos programas dos grupos de estudos, você pode encontrar também no nosso portal de estudos. O programa Filosofando tem por objetivos, como você bem sabe, oferecer a você um aprofundamento dos conhecimentos ofertados pela codificação espírita através da sua filosofia, portadora de princípios eternos e imutáveis. O projeto pedagógico Estudos Filosóficos Espíritas, que você pode encontrar na íntegra no portal filosofiaespírita.org, trabalha com os elementos nucleares da codificação. Desta forma, você pode conduzir o seu pensamento e a sua vivência de forma simples, natural, sem as prisões dos modismos tão em voga, tão fartamente divulgados pela mídia comercial. Lembramos que este programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 19 horas, com os horários alternativos ao longo da semana, terças-feiras, 5 da manhã, sábados, 8 da manhã e domingos, às 15h30, que você pode assistir também online na TV, no site da TV Mundo Maior e também no seu celular. Basta você baixar o app da TV Mundo Maior. O site da TV Mundo Maior traz todas as temporadas deste programa Filosofando para que você possa assistir conforme o assunto que você mais estiver interessado. Também o nosso portal de estudos, filosofiaespírita.org, é só clicar na videoteca. Entre em contato conosco através do nosso facebook.com/cfiorg com as suas opiniões e sugestões que serão sempre bem-vindas. Lembramos ainda que este programa, bem como os demais programas da TV Mundo Maior, contam com a sua colaboração. Associe-se a este canal, colabore com a Rede Boa Nova na sua missão de levar bem-estar e conhecimento para todos. Ligue para o 0800 12 18 38, esse telefone que está aparecendo aí na sua tela, e associe-se ao Clube de Amigos da Boa Nova. Esteja conosco nesta missão de levar sempre conhecimento e bem-estar a você e a todos. Hoje o Filosofando estará abordando um tema ligado à nossa semana, a semana do Natal. Jesus, a desmitificação do mundo. A desmitificação, sim, porque Jesus veio tirar a nossa existência, o nosso pensamento do mito que se conduz, ou melhor, que conduz a nossa forma de ser e de estar no mundo. Anoitece. Uma jovem ouve o suave sussurrar da brisa na janela da sua modesta casa. De repente, ela estremece e sente um frio percorrer-lhe o corpo. Um clarão à sua frente, e ela percebe que não está só. Surge uma figura translúcida, uma forma humana, cujos traços fisionômicos ela vai aos poucos percebendo. Já o vira em outros momentos, em sonho, no êxtase das suas preces. Ele lhe anuncia: prepara-te, é chegado o momento, tu dele serás mãe. Ela, surpresa, sem palavras, aceita os desígnios supremos. Um grande espírito. Ela estremece diante de tão grandiosa missão. Conhecera-o, vira-o, sim, porém não se lembra quando nem onde. Contudo, permaneceu o sentimento de profundo amor que emanava daquele ser por ela, por todos os que o cercavam, pela humanidade inteira. Um sentimento indefinível, indescritível a invade naquele instante, e ela ajoelha-se diante do Espírito da Boa Nova. Faça-se em mim conforme a vontade de Deus. Mais tarde, José a abraça com o carinho do homem pai, do homem amigo, do homem marido,
do homem espírito em missão de luz. E em breve, ambos terão nos braços aquele espírito projetado em um corpo de criança pequena, frágil, realizando o milagre da vida, de cujas leis participa numa demonstração de plena comunhão com as leis divinas. Ele nasce. A luz eterna, feita carne, está entre nós. Seu amor começa a transformar-se em solicitude, pela mãe que dá-lhe o alimento, pelo pai que o abriga e protege, pelos amigos que o cercam de solicitude. E o mundo se transfigura, a noite obscura dos tempos onde o homem conquistador, protótipo do mito guerreiro, do homem perdido em infinitas crenças de adoração inócuas e vazias à espera de um Messias, não menos orgulhoso e vingador. A noite das mulheres e dos homens perdidos no oceano das paixões e dos jovens embrutecidos pelos adultos em desequilíbrio é varrida da terra como padrão de conduta. Ele trazia consigo, tal como Thor, um imenso martelo que destruiria o ódio em 1000 pedaços. Portava a espada, tal como Arthur, justiceira e libertadora dos grilhões da morte, e tal como este, o rei mitológico, trazia consigo o cálice da luz, porque ele era e é a luz. Diante dos homens e das mulheres em desabrigo espiritual, encheu-se de misericórdia, saiu pelas estradas empoeiradas e secas, juntou um par de homens humildes e sensíveis e passou a curar corpos, e porque era o tempo dos mitos divinos, passa a ser visto como filho de Júpiter, como o divino Apolo, belo e sábio em seus ensinamentos, o sol invicto de Mitra, feito carne, aquele que libertava dos padecimentos, das dores e dos títeres do mundo. Porém, o seu ensinamento maior ainda estava por vir. Ele sobe ao alto de um monte, e porque aqueles eram tempos míticos, é do alto de uma montanha que um Deus se pronuncia com voz de trovão. Porém, a sua é a voz doce do irmão que acolhe nos braços as travessuras dos irmãos menores e dita as bem-aventuranças, aquelas que serão as recompensas aos dissabores vividos com calma e paciência. Tempos depois, a ignorância, o despautério, a imensa ingratidão dos homens aprisiona, espanca, abandona e sacrifica a luz, como se esta pudesse deixar de brilhar diante da insanidade dos homens. E ele volta ao seu reino de luzes e de amor, mas jamais seria esquecido, como jamais esqueceria daquela humanidade que sempre cercara de paz e de harmonia. Ao despedir-se de seus seguidores, de quem se fizera amigo, diz-lhes que é preciso perseverar nas mudanças, que elas seriam contundentes, que os homens das trevas tentariam criar-lhes obstáculos, obstacular-lhes os caminhos, mas o dia chegaria em que ele voltaria em espírito e verdade, e este dia seria o tempo do Paráclito. Chegado à terra, o grande advogado das boas causas, por ele senhoreado, desmitificaria o guerreiro, mostrando-lhe a verdadeira face, desmitificaria os messias de falsas alegações, desmitificaria os heróis das causas insanas e perdidas, desmitificaria os pedestais de glória equivocada construídos sobre a morte e a dor causadas pelas guerras infames. Desmitificaria ainda o mito do poder, lançando seus representantes e adeptos nas próprias ruínas das construções de pedra e de fel. O grande advogado seria constituído pela legião de espíritos do reino da luz, partícipes em comunhão com a luz eterna e todos com o Criador de todas as luzes. E intermitentemente voltariam às sombras da terra as estrelas do seu reino. Os homens das trevas míticas, revoltados contra as luzes que invariavelmente penetram-lhe as sombras, ainda estão presentes, varrendo a terra como furacões de ódio e de dor,
a dor e a morte, ceifando vidas, semeando guerras, mentindo, dilapidando, manipulando, malbaratando a vida, traindo o grande mestre da luz. Contudo, nunca se viram tantas estrelas jorrando dos céus por sobre o planeta de dores e expiações, recolhendo espíritos de corpos mutilados pela insânia para o retorno aos páramos da luz, consolando mães, abrigando paz em seus braços, confortando os esperançados e os angustiados. Estes são tempos de destruição de mitos, dos falsos mitos, dos que semearam e semeiam as dores, a traição e a tragédia. E seus representantes e adeptos, que continuam o seu trabalho insano e cruel, selecionados por si mesmos, carregarão consigo o fel do ódio de que são portadores. E apenas um caminho haverá, o da verdade e da vida trazidos pelo Mestre da Luz. E então, desmitificado, livre, pleno, amplo, infinito, o Mestre se apresentará diante dos seres que com ele estarão em comunhão, os portadores da veste branca translúcida, leve, porque tecida com o linho do amor, e a terra, reconstruída, abrigará novamente sua presença, desta vez entre os homens, para todo o sempre. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas já voltamos analisando mito e realidade. Não saia daí. Até já! Olá, a Filosofando está de volta, hoje premiando você com a presença do Mestre Jesus em nosso Natal. Vivemos com nosso inconsciente coletivo, gerados por duas grandes histórias mitológicas, a Ilíada e a Odisseia, de Homero. Filmes que enaltecem os mitos do guerreiro, do herói e do mártir, nós temos sempre assistidos e sempre obtendo uma audiência imensa. Devemos aproveitar este momento para nos desvestirmos desses ícones, desses modelos. Jesus, ao ser transformado em Deus, passa a compor a saga dos deuses greco-romanos. Portanto, toda a guerra feita em seu nome seria validada por esse mito. É necessário que amadureçamos o nosso senso moral. Desmitificar não implica em vulgarizar, em tirar o conceito de sagrado de nossas mais caras crenças, crenças estas que tiveram seu desenvolvimento como construção das manifestações religiosas, em épocas primitivas, através do totemismo e do animismo, tão largamente estudados pelos sociólogos. José Herculano Pires também faz essa menção no seu livro Espírito e o Tempo. Desmitificar significa retirar dos altares ocultos e escuros das nossas religiões em graves transformações, porque construídas sobre as condições dos desejos humanos e desejos humanos de poder, as figuras divinizadas por elas, dos mais eminentes e dedicados instrutores da humanidade, para trazê-los de volta às praças públicas, à convivência com as criaturas em desespero. Desmitificar significa buscar em nossos altares íntimos as verdadeiras luzes de que somos portadores. Luzes estas que buscamos tão diligentemente nas imagens dos santos, mas que jazem mortificadas e enterradas sob o peso do ego implacável, patológico, desumano, cruel de nossas construções mentais. Desmitificar significa viver sem os dramas do cotidiano que matam, destroem nos nossos mais caros sonhos, minimizam as nossas esperanças, anulam o nosso esforço por progredir. Desmitificar significa nos livrarmos dos deuses que criamos e que manipulam as nossas existências por meio de instrumentos criados por nós, o Estado e a mídia. Desmitificar significa abolir de nosso inconsciente coletivo os arquétipos do guerreiro que mata e destrói e que se manifesta nos chamados esportes de competição, nas lutas do trânsito,
nas lutas contra o outro, ameaça ao nosso ego. Muito já se escreveu sobre Jesus de Nazaré, mais de 1 milhar de livros em todo o mundo. Escreve-se sobre a Segunda Trindade, sobre os mistérios que envolvem o seu nascimento e sua ressurreição, os inexplicáveis milagres atribuídos à sua divindade. As teologias interpretam confusamente a natureza de Deus e seu Filho como uma só substância dividida em 2 frações. Centenas de milhares de livros buscam pelo Cristo histórico, os registros oficiais que atestam a sua real existência, a sua importância para a comunidade judaica da época, já que a sua presença incomodava os princípios ordenadores do farisaísmo, os dados oficiais da sua morte infamante, bem como do julgamento que a antecedeu. Julgamento este que foi ilegal. Alguns atribuem a sua vinda como apenas uma das muitas visitas que ele fez ao mundo, já que por diversas vezes estivera entre nós e ainda voltaria. O seu nascimento mítico de uma jovem virgem apenas repetiu as tradições que envolvem o nascimento de muitos deuses, já que o processo natural da encarnação jamais poderia compor, neste caso, a biografia de um deus, pois a concepção tinha que ser igualmente divina. Assim, também nasceram os heróis mitológicos, estes, contudo, frutos do amor carnal entre deuses e mortais. As profecias relatadas antes da sua vinda, como Jesus, os fenômenos da noite de Natal, a total ausência de informações sobre a sua adolescência até a idade adulta, reforçam o miraculoso e o sobrenatural que abarcam a sua presença. Muitos investem na ideia de que ele é um ser extraterrestre que chega na Terra pelos meios tecnológicos altamente avançados do seu planeta. Outros querem que ele seja como um homem comum, despido da mitologia que cerca seu nome e vida, contudo pleno de virilidade e de consequente paixão por uma mulher, preferencialmente aquela que estava próxima a ele e dotada de carisma ou do carisma da mulher bela e vivida. Muitos ainda o querem, um grande profeta que rivaliza com outro, considerado o grande responsável pela criação de uma vertente religiosa monoteísta. Ou seria ele apenas um rabino mal compreendido ou ingênuo que desafiou os poderes do seu tempo representados pelo povo escolhido e pelo conquistador romano? Sim, pois jamais seria o Messias aguardado, já que o mundo permanece em conflito, as enfermidades ceifando vidas, as guerras destruindo nações inteiras. Jamais o Messias seria julgado, morreria na cruz infame e muito menos ressurgiria da morte a conversar com seus discípulos. Que competência teria alguém nascido de mulher para perdoar pecados, curar leprosos, dar olhos aos cegos, expulsar demônios? Sem dúvida, muitas dúvidas e interpretações ainda surgirão em torno dele. Porém, o pior são as criações fantasiosas e criativas que continuam a monopolizar as atenções, afastando-nos da sua presença reconfortante e amiga. O Espiritismo, surgido entre nós como a síntese do conhecimento, daquele conhecimento despido das suposições meramente humanas, filtrado nas intuições e nas inspirações captadas dos mentores amigos, pelos estudiosos, trabalhados pelas reencarnações até alcançarem a sutileza de espírito necessária àquele que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir com sabedoria, pode dar-nos as melhores e mais lúcidas condições de bem compreendermos o Mestre e suas lições. E todo esse conhecimento foi transmitido a Allan Kardec, de maneira simples e objetiva, sem convocações e chancelas academicistas de qualquer sorte, sem religiosismos ou evangelismos, sem ceticismos cientificistas, sem interpretações humanas temporais, porque estas estão presas ao tempo, à duração humana, não à eterna. O Espiritismo traz caminhos para este encontro com Jesus de Nazaré, o verdadeiro, o mensageiro da paz e da harmonia, que vive e viverá sempre em nosso inconsciente individual e coletivo. Aquele Jesus que, mesmo em meio a tantos enganos humanos, ainda arrasta multidões atraídas pelo seu imenso magnetismo de amor.
Dedico este programa a todos aqueles que nos ajudaram ao longo da vida a formularem esta ideia belíssima de aprendizado e de convivência com os meus companheiros, com aqueles companheiros do CEF da TV Mundo Maior. Agora nós vamos fazer uma pequena reflexão no nosso momento de leitura. Nós trazemos o momento de leitura de hoje através do livro Fonte Viva, de autoria espiritual de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Lucas, capítulo 2, versículo 14. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir, nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentil inconsciente. Derramava seu tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram júbilo indescritível, inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales da imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento, como nós já dissemos. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia. Emmanuel, Fonte Viva. Como você bem viu, o nosso Natal é um Natal de alegria. Nós estamos vivendo, sim, um momento de transição, mas este Natal, faça deste Natal um Natal diferente. Assim como nós aqui da TV Mundo Maior, que desejamos a você um Natal de paz, de alegria, de substância intelectual, mas também de muito amor, de muitos abraços, de muitos beijos, de muita lembrança de Jesus. E todos nós unidos, e eu vou nomear cada um dos nossos companheiros aqui da TV Mundo Maior, desejamos a você um felicíssimo Natal. Thaís Cabenguele, da produção. Na produção ainda, Regina Prata, Maurício Carvalho, Bruna Paz. Na técnica, Fernando Rocha, Rogério Palma. Na edição, Aedi Pontes. Na maquiagem e na cenografia, o Adriano Rodrigues. E na cenografia ainda, a Ana Diniz, o Silvio Antonelli.
Todos nós desejamos a você um grande abraço e que este ano que vai iniciar daqui a pouquinho seja um ano de muita alegria e de muita realização. Até lá! Filosofando volta na semana que vem.